Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na sua casa, nos colocamos, ó Deus, na direção do Senhor. Abençoa o teu povo que aqui está, que procura refrigério, que procura resposta para alguma dúvida tão difícil que tem enfrentado, pessoas que têm uma agenda tão difícil para amanhã de manhã. Deus, por misericórdia, entra, ó Deus, no nosso coração, no nosso pensamento, trazendo, Senhor Deus, tranquilidade, serenidade para resolvermos as nossas dificuldades, os nossos problemas, Pai. Eu te peço, ó Deus, que neste momento de culto, o Senhor nos coloque quietinhos, como uma criança quietinha no braço, no colo de sua mãe, para que a gente aprenda do Senhor o que o Senhor tem para nós essa noite. No nome de Jesus que choramos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, Salmo 92, versículos 1 e 2, diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Quem esteve aqui hoje pela parte da manhã? Levanta a mão para mim. Então, de manhã, nós nos reunimos aqui da mesma forma que estamos fazendo agora, como igreja, como povo de Deus, para exaltar o nome do Senhor, para falar bem dEle, para proclamar e dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Altíssimo. Então, nos reunimos de manhã com esse fim, e agora à noite nós nos reunimos outra vez com esse fim, para adorar e para glorificar o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, e anunciar que Ele é todo misericórdia e que Ele é todo fiel. Então, nós vamos anunciar as misericórdias do Senhor e a fidelidade do Senhor. Nós vamos cantar um cântico como prelúdio, e eu gostaria que, vamos fazer uma dinâmica assim, a gente canta e a igreja responde o que a gente estiver cantando. É tão bom louvarmos ao Deus de toda graça, juntos bendizermos a quem é nossa força, e assim festejarmos com toda a alegria o prazer de estarmos sua companhia. É nossa resposta a esse sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta, é nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É bom cantarmos ao Senhor, usando a voz e a vida. É tão bom cantarmos, usando a voz e a vida, juntos celebrarmos seu amor sem medida, para proclamarmos razão da esperança que experimentamos andando em sua presença. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontido, uma viva chama, arde em devoção.
nossa resposta a este sentimento, voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Amém. Deus te abençoe muito, João. Essa galera da banda aqui, né, parecendo Rolling Stones, quase virando múmia, então tem que renovar mesmo, né? Ah, João, que bênção, meus irmãos, que bênção. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmo 115, né? Salmo 115. Gente, banco na igreja foi inventado, eu acho que em 1300 e pouco. Sabia disso? Vamos ficar de pé, então? Salmo 115. Salmo 115. Não a nós, Senhor, vamos junto? Não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, assim pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Daniel, vamos orar? Chamar o Daniel para orar, uma oração de adoração, de ação de graças ao que Deus tem manifestado ao nosso povo. Senhor Deus, como o salmista escreveu ali, Pai, só ao Senhor nós devemos honra, Pai, e glória. Toda a glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Porque o Senhor nos capacita como filhos, o Senhor nos fez criaturas à Tua imagem e semelhança. E agora o Senhor nos adotou como filhos benditos, ó Deus. Nós te agradecemos muito, Pai, por pertencermos ao Teu reino. Te agradecemos, Jesus, pela Tua presença santa e bendita, Pai, na nossa vida. Te louvamos, ó Deus, pelo cuidado diário que o Senhor tem conosco, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que vivamos passo a passo, dia a dia, ó Deus, na Tua santa presença, para que a gente alcance um coração sábio, ó Deus, que sejam alcançados também corações através da nossa vida, Jesus, do exemplo de Jesus através de nós. Te louvamos, ó Deus, receba esse culto, receba essa adoração, ó Deus, com todo carinho nosso, ó Deus, porque nós fazemos de coração, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, ainda de pé, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 44, versículos de 2 a 4.
Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 2 a 4. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Vamos lá no finalzinho do versículo 8, que o próprio Senhor fala em primeira pessoa. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Esse Deus que tem promessas maravilhosas para nós, que é um Deus fiel, nosso Deus é um Deus digno de toda honra e de todo louvor, é um Deus que tem nos abençoado com o nosso trabalho, com a nossa renda, e é o momento onde a gente pode devolver essa parte ao Senhor. Muitas pessoas perguntam, dízimo é 10%? Eu falei, rapaz, se você olhar a história do jovem rico, Jesus Cristo falou assim, vai dar 10% para a igreja, né? Quem conhece o texto sabe que Jesus Cristo falou isso, né? Vai, entrega tudo que você tem. Então, é um momento que a gente tem de prestar esse culto ao Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Enquanto cantamos, aqueles que vieram preparados, tragam os dízimos e as ofertas. Enquanto cantamos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és
grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja pode sentar. Eu queria chamar aqui à frente, se há algum aniversariante entre nós. Há algum aniversariante, aniversário de casamento? Não? Essa é aniversariantes dessa semana. Aqui, eu tenho um aqui na frente. 2, então. Então, o negócio aí de que a banda está ficando velha é verdade. Tem 2. De casamento? Chega a ser um Rolling Stones. Não, nem tanto. E queremos aproveitar também e agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam. Pedimos ao Senhor mesmo que você seja abençoado aqui nessa reunião entre nós. Eu estou vendo um visitante ali que eu não via há longos e longos anos, o meu grande irmão, mais preto, é claro, o Rubão ali, Nibu, que eu não vejo há muitos anos. Prazer demais ver você aqui. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque todo dom perfeito vem do alto, toda graça e toda misericórdia o Senhor derrama do céu sobre nós, e nós te louvamos por isso. Te louvamos, ó Deus, que essa misericórdia e essa graça se manifestam ao longo dos nossos dias, e hoje a gente pode experimentar aqui, e junto com os irmãos, ó Deus, agradecer por mais um ano de vida e por mais um ano de casamento, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que tanto o Daniel quanto o Celso têm experimentado esses dias na presença do Senhor, guardados pelo Senhor, e nós te louvamos pela vida deles. Nós te louvamos também, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que aqui estão, ó Deus, e que ainda não conhecem o Senhor. Nós clamamos a Ti que o nome do Senhor seja manifesto na vida de cada um aqui. Te pedimos também, ó Deus, nessa hora, pelos enfermos, ó Deus, da igreja. Lembramos o Natan, ó Deus, essa criança, ó Deus, que está enfrentando um problema muito sério de saúde. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame, ó Deus, o bálsamo do Senhor sobre essa vida, ó Deus, trazendo cura. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque sabemos, ó Pai, que podemos confiar no Senhor quando oramos. Sabemos, ó Deus, que quando entramos na presença do Senhor para orar, para buscar o Senhor é um Deus que atende oração. O Senhor não é um Deus de pedra, de mármore, de granito. O Senhor não foi feito por mãos humanas. O Senhor não é uma invenção nossa. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós clamamos a Ti, Deus, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando a gente tem os nossos visitantes, a gente costuma falar as frases, né? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Essa igreja pode ser sua, se você quiser. E aí eu queria chamar aqui o seu Jardel e a dona Virgínia. Seu Jardel e dona Virgínia são os pais do nosso irmão Mário Zaquel, irmão diácono Mário Zaquel. São pessoas muito queridas por nós, já conhecidas pelos irmãos aqui da igreja. E na hora essa igreja pode ser sua, se você quiser, eles aceitaram o nosso convite, né? Então aí foram recebidos como membros de nossa igreja, na última reunião do conselho. E agora, o seu Jardel, dona Virgínia tem uma mão maravilhosa para fazer um artesanato com umas flores. Procurem conhecer, né? Então, sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Eu queria chamar nesse momento o Adson, nosso irmão Adson, para poder orar pelos irmãos, para Deus estar abençoando eles. Sejam muito bem-vindos, que essa igreja seja bênção na vida dos irmãos. Amém? Amém, irmão. Amém. Jardel, Virgínia, né? Amém. Senhor Deus, nós queremos te dar graças pela vida desses dois irmãos, o Jardel, dona Virgínia. Ó Deus, estamos felizes em poder recepcioná-los aqui em nosso meio. Ó Deus, mas sobretudo queremos pedir que o Senhor use os irmãos como vaso, instrumento em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome neste lugar. E como igreja possamos assisti-los e sermos também por eles assistidos, ó Deus. E que nessa troca, nesse compartilhar,
vejamos crescimento mútuo do corpo de Cristo nesse lugar. Ó Deus, nós te agradecemos, certo das bênçãos do Senhor, que acompanharão a trajetória desses irmãos na caminhada com essa igreja, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Agora só o sejam bem-vindos. Pode sentar, meus irmãos. Rubens. Meus irmãos, é sempre uma bênção estar reunido, estar junto com a igreja, porque isso é um privilégio. A Bíblia nos ensina, Pedro é quem diz isso, que nós fomos feitos sacerdotes. Às vezes a gente não para pensar isso, na bênção, no privilégio que é isso. Porque no Velho Testamento, as pessoas não podiam chegar-se diretamente à presença de Deus no templo. Essa presença de Deus era intermediada por um sacerdote ou por um sumo sacerdote. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, morreu na cruz do Calvário, e o véu do templo que nos separava da presença gloriosa de Deus foi rasgado de alto a baixo, e por causa disso, eu e você temos condição de chegar diante do Senhor como sacerdotes agora, para ministrar, para adorar, para engrandecer e para bendizer o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou, não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor,
Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Aleluia. Eu não sei se você já teve essa experiência de às vezes você está diante do Senhor e não ter o que dizer, não ter o que falar. As palavras às vezes não conseguem expressar exatamente o que a gente está sentindo e o que a gente está experimentando dele. E essa canção me faz lembrar disso, que mesmo que as palavras não cheguem, o Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que o adorem de inteireza e de integridade de coração. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, a graça do Senhor Jesus, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor.
glória ao Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário nos tornou amigos de Deus e filhos de Deus. Nós que antes éramos inimigos por causa do pecado, nós que não buscávamos a Deus, nós que não procurávamos a presença de Deus, o Senhor veio ao nosso encontro, se fez carne, se humilhou, assumiu a forma de servo e morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Por isso que Ele reina, por isso que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Reina o Senhor, Todo-Poderoso, a Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam, a Ti, Senhor, o poder, o louvor, em espírito, em verdade, a Ti, Senhor, o poder, o louvor, em espírito, em verdade. Reina o Senhor, Todo-Poderoso, a Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam, a Ti, Senhor, o poder, o louvor, em espírito, em verdade, a Ti, Senhor, o poder, o louvor, aleluia, reina o Senhor, aleluia, reina o Senhor, aleluia, reina o Senhor, aleluia, reina o Senhor, reina o Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, são palavras tão simples, né? Aleluia, reina o Senhor. É um pouco de referência semântica, né? O Senhor Jesus, Ele sempre falou no reino dos céus. E nessa época aí já tinha o império, né?
já existia a República, né? O pessoal que gosta de história, filosofia, a República de Platão é uma coisa escrita bem antes. Rapaz, na República é tanta gente mandando, brigando pelo poder, né? O império, para mim, é um império contra-ataca. Uma coisa meio de violência. Reino, ele é soberano, ele não precisa de pedir nada a ninguém. O salmo que a gente leu fala que tudo ele faz como agrada a ele mesmo, né? Aleluia, reina o Senhor. Por mais difíceis estejam as coisas no seu trabalho, na economia, relação com chefe empregado, situação política do país, etc. e tal, quem reina sobre as nossas vidas não é o presidente do Brasil, não é essa, com perdão da palavra, não é essa corja que tem administrado o Brasil. Quem reina sobre as nossas vidas é o Senhor Deus. Amém? Aleluia, reina o Senhor. Nós vamos orar nesse momento, para chamar o Rubens vai trazer a palavra para a gente, né? E nós vamos orar para que a gente tenha essa certeza, neste momento que a gente está cantando, nossa vida, né? Que aleluia, reina o Senhor. Vamos orar, baixar nossa cabeça e orar. Deus, eu queria começar essa oração te pedindo perdão, porque tantas vezes no dia a dia a gente esquece que é o Senhor que reina sobre nossas vidas. A gente às vezes fala uma coisa, a gente ostenta uma Bíblia, ostenta uma agenda dominical, uma agenda semanal associada à igreja, e a gente se desespera, Deus, quando está faltando uma coisa dentro de casa, quando está faltando dinheiro para pagar a escola da criança, plano de saúde, tantas loucuras que a gente tem passado no nosso país. Deus, eu te peço, que o Senhor venha tranquilizar esse povo que aqui se encontra. O Senhor venha mostrar, ó Deus, com o Teu reino de paz, o Teu reino de justiça na vida de cada um, ó Pai. Muda, Senhor Deus, as nossas prioridades, para que a nossa prioridade seja o Senhor na nossa vida, que a nossa prioridade seja fazer a vontade do Senhor, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, a gente está lutando, ó Deus, cavando um buraco na água, tentando pagar uma prestação de uma coisa que não está no coração de Deus, que a gente adquiriu aquilo. Senhor Deus, muitas vezes a gente está lutando para morar num determinado endereço e aquilo não está no coração do Senhor. Pai, por misericórdia, Deus, revela a esse povo que é humilde ao Senhor, os desejos do Senhor para nós, ó Pai. Senhor Deus, tenha misericórdia das crianças, adolescentes, os jovens, ó Pai. A nossa geração, Deus, os jovens estão ficando sem sonhos, sem visão do futuro. Deus, por misericórdia, Deus, tira esse marasmo dessa juventude, ó Deus, abre os olhos, ó Deus, para as questões pessoais, para as questões profissionais e relacionamento. Deus, abençoa, Deus, frutifica, ó Deus, em casamentos sólidos, felizes e consistentes na Tua presença, ó Pai. Abençoa, Deus, os mais maduros, a terceira idade, que é a melhor idade, Deus, para que essa galera aí junte forças e venha ministrar para os mais jovens, ó Pai. Deus, por misericórdia, Deus, que a Sua igreja seja um oásis, ó Pai, nesse momento de crise que o nosso país tem passado, ó Deus. Por misericórdia, ó Pai, que nós venhamos a ser, ó Deus, o sal da terra e a luz do mundo, ó Deus, mais do que nunca. Pai, os irmãos aqui que são empresários e empreendedores, ó Deus, por misericórdia, ó Deus, feche a boca do leão, ó Pai, literalmente, esse leão que representa o imposto de renda. Deus, essa loucura que o governo tem por aumentar imposto, por sobrecarregar as pessoas, Deus, por misericórdia, Deus, dá aos nossos irmãos que são empresários, vendedores, ó Deus, a graça, ó Deus, a dignidade de arcar com os compromissos sem se corromper, ó Deus, assim como Daniel fez. Por misericórdia, ó Deus, abençoe esses irmãos, Deus, que eles venham a prosperar, ó Deus, na Tua presença, ó Deus. Independente da situação que a gente tem passado, ó Deus, abre as portas para emprego, para uma vida plena, ó Deus, para tantas pessoas que estão precisando, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Pai, eu te peço também pela vida de Rubens, ó Pai. Continue abençoando Teu filho, ó Pai, no dom da música, a banda toca tão bem, ó Pai. Tão bonito isso. A gente sabe que são pessoas, Deus, tementes ao Senhor, irmãos aprovados pela igreja, ó Deus, irmãos aprovados pelo Senhor, a gente fica tão feliz com isso, ó Deus. Deus, abençoa a vida de Rubens, ó Pai, essa didática que ele tem, ó Deus, tanto lá no trabalho dele, lá no dia a dia, e também, ó Deus, aqui na igreja, consegue confrontar as coisas com tanto carinho, com tanta simpatia, ó Deus, por misericórdia, abençoa, multiplica esse dom na vida de Rubens, ó Pai.
Eu te peço, Deus, que essa mensagem agora, Pai, não seja algo que eu quero ouvir, o que o Rubens quer falar, mas algo que o Senhor quer falar através dele. Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja distribuindo aqui, ó Deus, atendendo às necessidades e aos anseios de cada um. Por misericórdia, Deus, nos tranquiliza e nos dá capacidade de aprendermos, de entendermos o que o Senhor quer para nós. É no nome de Jesus te oramos, hoje e sempre. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do 6 a 8. Eu leio aqui, os irmãos, por favor, acompanhem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Estão me falando aqui, me dando um aviso, que temos crianças aqui entre nós, temos? Tem? Tem duas, porque vai ter culto infantil. Então, por favor, as crianças, venham aqui à frente para que a gente ore por elas. Ah lá, olha, está só surgindo mais. Vamos orar. Senhor, na Tua palavra, o Senhor disse que a gente não deveria ser obstáculo para as crianças, que a gente deveria deixá-las ir ao Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o culto que elas celebrarão agora juntas, junto com as professoras, junto com as dirigentes, ó Deus, do culto, seja um momento especial de um encontro delas com o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida delas, e que aqueles amiguinhos e amiguinhas que elas têm, possam perceber a presença do Senhor Jesus na vida delas. Faz essa obra, Deus, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Todos abriram, então, 2 a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Olha, tem algumas pessoas aqui que estavam de manhã e que eu disse que ia trabalhar a segunda parte do texto. Eu vou fazer a primeira parte breve e na segunda parte, para a gente conseguir chegar na segunda parte, porque tem ensinamentos muito profundos, tem muita bênção aqui nesse texto para a gente trabalhar. Diz assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O tempo da minha partida é chegado. Eu disse para o pessoal de manhã que Paulo não estava saindo de viagem, Paulo não estava com excursão marcada. Paulo não havia postado nas redes sociais da época dizendo: vou viajar, partiu Etiópia, partiu Ásia Menor. Negativo. Paulo estava com uma sentença de morte sobre a vida dele. Por isso ele disse: é chegada a minha hora. A hora da minha partida chegou. E é engraçado que Paulo fala com uma naturalidade sobre a morte, que chega até, eu disse para o pessoal de manhã, isso me assusta demais, porque ele é muito tranquilo em relação à hora da partida dele, em relação à hora da morte dele. E você pode perceber, não tem assunto pior para uma roda de amigos do que falar na morte. Já percebeu isso? Pode estar conversando sobre qualquer coisa, até sobre a crise, as pessoas falam com tranquilidade. Mas se você falar no assunto morte, e o assunto começar a se desenvolver, logo, logo alguém vai falar assim: nossa, que assunto pesado, como é que a gente foi parar nisso aí? Tem crente até que vai falar assim: cruz credo, bate na madeira, Nossa Senhora dos Evangélicos,
né? Por quê? Porque a morte é um assunto que gera temor, é um assunto que gera desconforto. E Paulo está falando, olha, a hora da minha morte chegou. Simples assim. Curto, direto e com muita tranquilidade. E o curioso é que a gente não só tem problema com o assunto, como a própria palavra morte parece que é uma espécie de palavra tabu. Que toda vez que ela é falada, algumas palavras, quer ver, que acompanham morte, assim, morte, câncer, leucemia, sabe, a gente parece que é como se a gente falasse essas coisas fossem atraídas sobre nós. Isso é superstição. De tanto que o assunto gera sobre a vida da gente um desconforto. A gente tem medo desse assunto. Essa semana, lá em casa, a gente estava conversando sobre a diferença entre remorso e perdão. E a gente aprendeu que remorso é uma tristeza profunda, uma angústia que a gente tem, por algo que a gente fez ou deixou de fazer. E aquilo nos revisita constantemente e faz com que a gente se sinta triste, abatido, com uma sensação total de culpa. Isso é remorso. Mas a Bíblia diz que existe um negócio para a gente chamado arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de cabeça. A mesma tristeza vem por algo que eu fiz ou deixei de fazer, mas no lugar da tristeza habitar, a gente reconhece que há graça no nome do Senhor Jesus Cristo, e por causa disso a gente confessa o pecado, e a gente tem a disposição de não fazer mais. Isso é arrependimento, uma disposição de mudar, uma mudança de rumo, uma mudança de direção. Fiz e não quero fazer mais. O remorso, só para lembrar biblicamente, levou Judas para a cruz, para a forca. Ele se enforcou por causa de remorso. Mas o arrependimento levou Pedro, que também havia falhado com o Senhor, para os pés da cruz. Por que eu estou falando nisso? Você fala, poxa, você estava falando de morte, e de repente você vem falar de remorso e arrependimento? Você não misturou o assunto, não? Eu acho que você está meio perdido. Não tem duas coisas que mais acompanham a morte do que essas duas questões, arrependimento e remorso. É muito comum de pessoas no leito de morte, ou quando sabem que está com seu dia marcado, como Paulo estava, essa pessoa tem vários arrependimentos e vários remorsos em relação ao que fez, ao que deixou de fazer. São muitas coisas que abatem o coração, e não só das pessoas que estão vivendo a experiência da morte, mas para aquelas pessoas que estão em volta, alguém que perde um ente querido. Muitas vezes você conversa com alguém que perdeu uma pessoa querida, e você vai perceber na fala dela culpa, ou seja, remorso. Por que eu não conversei mais? Por que eu não disse um eu te amo? Por que eu não fiquei junto? Por que eu não dei atenção? Enfim, a grande companhia da morte é remorso e arrependimento. Mas Paulo não parece se tocar nesse negócio. Paulo fala, olha, o dia da minha partida é chegado, chegou a hora da minha morte. E ele parece não expressar remorso e arrependimento por algo que ele não fez ou que ele deixou de fazer, e a gente vai entender no texto. No próprio texto mais adiante, no versículo 11, ele vai dizer assim, olha, pedidos estranhos para quem está para morrer. Traz, por favor, o João Marcos, por favor, tragam ele que eu estou precisando dele, vai ser muito útil para o ministério do Senhor. João Marcos era um desafeto de Paulo na segunda viagem missionária, é só ler lá no livro de Atos. Porém, o perdão já tinha sido exercido, Paulo já havia se arrependido daquilo, e eles já eram amigos de novo. Ele não deixou que aquilo se transformasse em raiz de amargura, e ele diz, chama o João Marcos, que eu estou precisando dele aqui, para o ministério. No versículo 13, ele faz outro pedido estranho para quem está para morrer, ou seja, quem está tranquilão com a morte. Porque, repara, se você está com a sua sentença de morte marcada, Paulo estava para enfrentar o inverno. Ele podia falar assim, de boa mesmo, olha, está vindo o inverno, eu morro de frio, não dou esse prazer aos romanos de me decapitar, morro antes, né? Podem ficar aí, né? Sambei na cara do Império Romano. Paulo podia falar, ou seja, não estou nem aí para vocês,
Não estou nem aí para vocês. Mas não, Paulo fala assim para Timóteo: traga a minha capa, por favor, agasalho. Eu quero passar o inverno agasalhado. E no mesmo versículo ele fala um negócio mais estranho ainda: tragam os meus livros e os meus pergaminhos. Tragam a palavra do Senhor, porque eu quero aprender mais do Senhor. Paulo não estava estudando para concurso, gente. Porque tem gente que só estuda quando vai fazer concurso. Paulo não estava estudando para a prova que estava sendo marcada no dia seguinte. O carcereiro passou lá para todos os presos e falou: amanhã tem prova, avaliação oral. Quem não souber 40 chibatadas mais uma. 49, né? Mais uma. Não tinha nada disso. Paulo estava para morrer, gente. E ele cheio de esperança de querer aprender mais do Senhor. Isso me impressiona demais. É alguém que não está com arrependimento, é alguém que não está vivendo culpa em relação ao que vai acontecer com ele. No versículo 15, ele fala algo ainda mais maravilhoso. Ele diz assim: olha, muitos dos meus irmãos não saíram em minha defesa na primeira instância, né? Quando ele foi julgado, ninguém me defendeu, mas que Deus tenha misericórdia deles, que isso não seja colocado na conta deles. Olha só, perceberam? Alguém que está desimpedido, está assim, tranquilaço, porque vai enfrentar a morte. E é interessante que, por que ele está enfrentando a morte desse jeito? De um jeito que soa para você e para mim estranho, porque, não é, imagine que você estivesse preso num país onde tem, né, pena de morte e a sua morte fosse decretada. Os próprios presos deviam passar por Paulo e falar: olha ele aí, ó, é ele que está no corredor da morte, é ele que vai ser executado. Nossa, coitado, tadinho dele. Tadinho dele. E Paulo na maior tranquilidade. Agora, por quê? Porque quando ele olha para o passado dele, para as coisas que ele fez e as que ele deixou de fazer, ele diz uma frase que está aí no texto: combati o bom combate, completei a corrida, né? Completei a carreira, guardei a fé, guardei a fé. Então a gente começa a ter pistas que a tranquilidade para enfrentar o que vem para frente só vem no momento que a gente olha para trás e diz: até aqui me guiou o Senhor, porque eu combati o bom combate. E essa frase, tão cheia de certeza, e é muito paradoxal, é muito estranha na boca de alguém que, aos olhos da sociedade, era um fracassado. Porque Paulo, ele não era bem sucedido aos olhos da sociedade, nem da nossa. Porque, olha, na juventude ele foi rico, ele foi aclamado, ele era tido como intelectual, ele era o cara. De repente, quando ele tem a experiência com o Senhor Jesus Cristo, e ele começa o ministério dele, ele passa a ser perseguido. Aqueles que o achavam intelectual falavam: Paulo enlouqueceu, as muitas letras deixaram ele tereré. Era isso que eles diziam dele. Eles queriam perseguir Paulo, e até que conseguiram prendê-lo, e estavam condenando ele à morte. Olhando sob o ponto de vista da sociedade, você fala assim: esse cara é um fracassado, coitado, vai morrer sem amigos, provavelmente com frio se a capa não chegar, sem leitura, porque os livros não podem também não chegar, porque o inverno pode ser rigoroso, e Timóteo pode não ter chegado. Esse cara que está nesse ambiente, né, no ambiente, gente, a gente fala de superlotação nas prisões de hoje, e realmente é desumano a forma como as pessoas são presas. Você imagina naquela época, o que era uma prisão? O que era enfrentar um cárcere? Estava ele lá, largado, completamente mal sucedido aos olhos da sociedade. Esse mesmo cara diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ou seja, eu sou um cara realizado. Era o que Paulo estava dizendo. Eu sou um cara realizado. Durma com um barulho desse, gente. Durma com um barulho desse. E é muito diferente o evangelho que Paulo prega, né, e essa expectativa da morte que ele tem, e esse olhar para o passado que ele tem, com um evangelho humanista, sabe, focado somente em nós, que a gente tem experimentado nos dias de hoje, principalmente nos púlpitos televisivos. Se você é daqueles que gosta de assistir programas e púlpitos televisivos, por favor, faça como os crentes de Bereia, não é? Ouça o que as pessoas estão falando, prestem atenção e vá na palavra de Deus para conferir. Porque eu nunca vi falar tanta coisa que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Ao contrário disso, essas pessoas, esses novos pregadores, se eles fossem analisar a vida de Paulo, eles diriam: fracassado, porque Paulo não tem patrimônio, ele é um fracassado porque ele não tinha um camelo quando era pecador e agora ele tinha que ter 5, ele é um fracassado porque ele não tem casa
na praia, ele não tem casa no campo, ele é um fracassado. Esse é o evangelho que tem se pregado por aí. É um evangelho que é muito bem representado pela música, que diz assim: quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Já ouviram isso? A minha vitória tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Ou seja, é uma espécie de beijinho no ombro gospel. Não é? Seus recalcados do evangelho, se vocês estão pobres e não têm conquista, olhem para a minha vida que eu conquistei. Hoje eu sou uma pessoa de conquista, hoje eu sou uma pessoa de patrimônio. Isto não é evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é evangelho. Sinto muito, pode ser qualquer outra coisa, menos o evangelho do Senhor Jesus. Por que a palavra de Paulo é importante para a gente? Porque no fundo, gente, todos nós estamos na mesma situação. Nós estamos no corredor da morte, ou não. Ou não. Todos sabemos, todos temos a certeza, por mais que a gente evite, por mais que a gente se distraia para não pensar nisso, todos nós estamos com as nossas sentenças de morte. A não ser que o Senhor Jesus venha e a gente o experimente ainda em vida. Fora isso, eu e você vamos morrer. Eu disse para o pessoal de manhã, posta na sua rede social, quero ver você ter coragem, hashtag somos todos terminais. Posta lá, porque é muito fácil ficar postando, tem que postar a verdade, olha, eu e você vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Todo mundo quer morrer mais tarde, óbvio. Pode ser amanhã, às 11 horas da noite, hein? Mais tarde, né? Todo mundo quer morrer mais tarde. E aí Paulo está dizendo, olha, deixa eu ensinar para vocês um negócio. Combati o bom combate. E a metáfora que ele usa para olhar a vida dele é muito interessante, porque tem muita gente que olha a vida como um realizar de sonhos. Eu tenho que alcançar, eu tenho que conquistar, eu tenho que isso. Paulo fala, a minha vida é combate. A minha vida tem sido um combate. E eu disse aqui, quem assiste canal Combate, sabe o que é um combate. Combate não é você enfrentar algo que é mais fraco que você, ou alguém que é mais fraco que você. Combate é você enfrentar algo que está à sua altura, ou que é maior que você. Às vezes você bate, mas às vezes você apanha. E Paulo fala, eu combati o bom combate. E é interessante que ele qualifica o combate, porque ele diz que ele combateu o bom. Por quê? Porque tem combate mal. E nós vamos ver o que ele diz aqui. Porque você pode dizer assim para mim, Paulo então era meu chapa. É só olhar para a minha vida, Rubens. É só olhar para a minha vida. Eu combato o tempo inteiro para manter meu casamento. Eu combato o tempo inteiro para manter minha família, para manter meus filhos na linha, para manter meus filhos na escola. Eu combato para pagar minhas contas. Minha luta total para passar no vestibular. Eu estou batalhando para passar no concurso, ou seja, batalha é o que não nos falta. Mas Paulo não está falando desse nível de batalha. Paulo está falando de outra batalha, e que ele chama essa batalha de bom combate. Vamos ver lá. Primeiro ele diz assim, quando ele fala combati o bom combate, é bom a gente ouvir o ensino do próprio Paulo, o que ele entendia como combate. Em Efésios 6, 12, Paulo vai dizer assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra principados e contra potestades. Paulo vai dizer isso, olha, vocês já perceberam que a maior parte dos nossos conflitos, a maior parte dos nossos embates, dos nossos combates, das nossas brigas, são com pessoas, membros da família, briga por causa de herança, briga por ciúme, porque um é mais amado pelo pai ou pela mãe, brigas e mais brigas em família. Às vezes a briga com colegas de trabalho, porque eu quero aquela promoção, e essa pessoa está no meu caminho. Colega de trabalho, a gente pode ressaltar que tem um colega especial chamado chefe, né? Chamado chefe. Olha, Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Às vezes, o nosso conflito está com os irmãos. Com os irmãos. A gente briga. Eu tenho acompanhado irmãos em Cristo, brigando na internet por causa de ideologia. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Velho, vira ambidestro e para de brigar. Caramba, para que ficar brigando? Paulo está dizendo, nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue. Nossa luta é contra o diabo. Ele é que veio para matar, para roubar e para destruir. E quando você fala mal de alguém, você está matando a reputação daquela pessoa. Quando você está
brigando por causa de herança, brigando por causa de cargo, brigando por causa daquilo, você está destruindo. Quem veio para matar, para roubar e para destruir foi o diabo. A gente não pode se alistar voluntariamente no exército dele. Não podemos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Não podemos. Mas Paulo não fala que a gente tem só o inimigo, as potestades e principados, não. Não só estes estão contra nós, não só esses são os nossos adversários. Paulo diz também que a gente precisa aprender a combater o mundo. E é interessante que João, porque Paulo fala isso, né, quando ele diz, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente. João diz assim, 1 João 2,15 e 16, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, se a gente amar o sistema atual, corrupto e corruptor, um sistema que diz que eu tenho que possuir, que eu tenho que acumular, sabe quando que eu vou manifestar o amor de Deus às pessoas, contribuindo e ajudando e abrindo o meu bolso? Nunca. Nunca. Por quê? Porque eu estou amando o mundo. Eu estou amando o que eu tenho. Porque o mundo diz isso, se você tiver muito, você é alguém. E daí eu abraço as coisas que eu tenho, abraço o patrimônio, dinheiro, grana, carro, e etc, etc, etc. E eu não consigo manifestar o amor de Deus. O amor de Deus não se manifesta em qualquer pessoa que ama o mundo. Não tem como. Não tem como. E a questão de amar o mundo, é interessante que João fala que as coisas que estão no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, assim, olha, o mundo, tudo que ele nos tem a oferecer, é o quê? É exatamente saciedade para o que a gente tem de pior. É saciedade para degradação sexual, moral, porque ele diz, concupiscência da carne, vá e faz o que sua carne tiver desejo, é hedonismo. Vamos curtir a vida. Quer curtir a vida? Olha, o mundo tem um monte de oferta para isso. Paulo está dizendo, olha, nós não devemos amar o mundo, nós temos que combater isso. Nós precisamos renovar a nossa mente. Ele fala concupiscência dos olhos, eu quero ter tudo que meus olhos enxergarem, eu quero ter. E a soberba da vida, que foi o pecado original. Volta lá no livro de Gênesis e vai ler por que Adão e Eva caíram e com eles nós caímos. Porque eles quiseram ser iguais a Deus. Eles ignoraram uma vida com Deus para viver uma vida sem Deus, para viver uma vida autônoma de Deus. E a partir dele, tudo que a gente constrói, pode ver, gente, a gente é um Midas ao contrário. Eu estou falando a gente, humanidade. É um Midas ao contrário. Tudo que a gente constrói, cara, se corrompe com uma facilidade absurda. E aí a gente fica com expectativas que determinados sistemas humanos, regimes políticos, ou o que quer que seja, vá nos mudar, vai tornar a humanidade mais legal, mais bacana. Não vai. Não vai por causa do pecado, porque a humanidade constrói um sistema que quer esconder Deus. Um sistema que quer dizer que Deus não existe. Um sistema filosófico que diz que Deus morreu. Esse mundo não quer saber de Deus. Então, se a gente quer honrar o nosso Pai, estar com o nosso Pai, Paulo diz, olha, sai dessa, combate esse negócio, tiver injustiça, você vir, combate, porque nós temos que combater isso, mas ele não para aí, ele diz, olha, um outro inimigo que o próprio Paulo diz sobre ele, a ideia da nossa carne, a nossa natureza caída, aquela natureza que desejou ser autônoma e viver sem Deus. Nossa natureza caída. Paulo dizia assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, cara, esse negócio fica vindo dentro de mim. E olha, você deve ser igual a mim, assim, quando a gente está em público, a gente consegue expressar uma caridade com maior facilidade. Por quê? Porque a gente tem as outras pessoas, às vezes em público a gente esconde um monte de coisa. Mas, quando a gente está sozinho, olhando para o fundo do nosso coração, a gente olha e vê corrupção, a gente olha e vê ciúmes, a gente vê inveja, a gente vê idolatria
dentro do nosso coração. Você fala, mas eu sou um crente em Cristo. É o homem natural, o velho homem, a nossa natureza caída se manifestando. E nós precisamos combater a carne. Nós precisamos combater a carne porque essa nossa carne quer o tempo inteiro atenção. Desde Adão, desde a queda, a gente quer aplauso, a gente quer louvor, a gente quer ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quarta pessoa da trindade. A gente quer ser o máximo. E se as pessoas não atenderem às nossas aspirações, se Deus não atender às nossas aspirações, nós reclamamos. Reclamamos das pessoas, acabamos com elas, riscamos elas do nosso caderno. Como a gente não tem que fazer, como fazer isso com Deus, a gente vai para uma teologia que diz, eu decreto e o Senhor vai fazer. Porque o Senhor faz, porque eu sou filho do Senhor, eu sou príncipe, porque eu sou filho do rei. Isso é a natureza caída. A Bíblia não nos ensina isso, isso é a natureza caída, na sua versão gospel se manifestando. E a gente precisa reconhecer isso. A gente olha como se nós fôssemos, o universo devesse convergir para a gente conspirar para o nosso bem. Isso aí é livro de autoajuda, rapaz, isso não é Bíblia não. Misericórdia, isso não é palavra de Deus, isso é autoajuda. E na nossa versão da carne, que a gente abraça o evangelho com a nossa carne, muitas vezes a gente adora colocar no carro, pregar na parede da casa, aquele versículo mal interpretado, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Opa! E cooperar para o bem significa, meu bem, assim, antes eu tinha carro, um carro agora eu tenho que ter 2. E 2 SUVs, de preferência, carrão. Se eu morava de aluguel, agora eu tenho casa própria. Se eu tenho casa própria, agora eu tenho que ter casa no campo e uma na praia. Cooperar para o nosso bem. É assim que a gente interpreta. Isso é a carne, tá? Isso é a nossa carne. O nosso lado depravado falando, querendo jogar com Deus. Fazer coisas para Deus em troca. Está bem dentro da nossa matriz religiosa, né? Índios ofereciam oferendas na floresta para ter alguma coisa dos deuses. Os africanos que vieram também ofereciam suas oferendas para ter alguma coisa dos deuses. E nós também queremos fazer a mesma coisa com Deus. É a nossa natureza caída. Falando assim, eu estou indo na escola dominical, estou cantando no coral, estou dando dízimo, estou fazendo isso, estou naquilo. Cadê? Cadê o meu bem? Mas a gente esquece que a mesma Bíblia que tem esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, na mesma Bíblia está escrito, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, sejam roubadas, e nos currais não hajam gado, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ainda que a gente não tenha, ou que a gente tenha, Deus continua sendo Deus. E a gente precisa dizer não à nossa carne, porque a nossa carne o tempo inteiro insiste. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, porque esse lado nosso, essa natureza caída que quer se manifestar o tempo inteiro, e o Espírito Santo de Deus tem interesse em tornar-nos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz em Filipenses que todas, as coisas vão cooperando e se fazendo tal, que a obra que Deus começou em nós vai ser concluída, vai ser terminada, porque ela é de Deus, ela não é uma obra nossa. Se fosse uma obra da nossa carne, a gente não conseguiria. Mas, Paulo diz mais, ele não apenas diz que combateu o bom combate. Então, repara, tem um bom combate, que é esse, o combate contra o pecado da nossa carne, o combate contra as injustiças do mundo, contra esse mundo corrupto, e o combate contra o diabo. Além desse que é o bom combate, Paulo diz assim, olha, eu completei a carreira, eu completei a corrida. É outra metáfora estranha que Paulo diz, né? Porque ele compara a vida a uma corrida mesmo, a uma corrida. E é interessante que corrida, eu falo com algumas pessoas que eu conheço, Fabrício, né, gosta de correr de vez em quando, o Fábio, hoje falou comigo que gosta de correr. Tem algumas pessoas aqui na igreja que gostam de correr. Sabe o que eu falo para elas? Eu não consigo gostar de correr. Você pode falar, mas também você é preguiçoso. Posso até ser, mas não é por isso. É porque eu não vejo objetivo.
É como eu estou correndo e não estou chegando a lugar nenhum. Sabe essa sensação? Eu vou até o final da praia e vou voltar. Ora, se eu vou voltar para cá, eu já estou aqui. Entenderam? Essa é a minha lógica. Eu já estou aqui, eu vou voltar. Então, né? É a mesma coisa, para que a gente arruma a cama toda vez de manhã se a gente vai voltar e desarrumar ela à noite? Não é verdade? Para que a gente lava o prato se a gente vai botar comida de novo? Oh, não segue meus conselhos não, que você vai, sexo não. Sexo não, isso aí você vai de mal a pior se for seguindo essas coisas que eu estou falando. Como diz um amigo meu, não me acompanha que eu não sou novela. É por isso, é porque eu não vejo objetivo às vezes na corrida. E Paulo diz assim, olha, em Atos 20, né, Lucas falando, né, da defesa de Paulo, Paulo dizendo lá em Atos, porém, 20, 24, porém, em nada considero a vida preciosa demais para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isto é a minha carreira, isso é a sua carreira. Olha, eu sei que um monte de gente fala que carreira é você ir subindo os passos, os degraus da vida profissional, e você ganhando experiência, aprendendo, acumulando patrimônio, etc, etc. Olha, isso pode até ser carreira, uma das formas que a carreira se manifesta, mas não é exatamente essa, e somente essa que Deus quer que a gente percorra. Deus não quer que a gente corra somente essa carreira. O interesse de Deus é que a gente corra uma carreira, enquanto corremos, que a gente pregue o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e agora faço uma confissão pessoal. Há umas 2 semanas, eu assistindo um vídeo postado no Face, do Paul Washer pregando numa praça, para poucas pessoas. Ele, em poucos minutos, pregou o evangelho de Jesus. Falou do pecado, falou da cruz, e apresentou a graça, em pouco tempo. E depois sentou com as pessoas, né, para conversar mais, aqueles que quiseram. Aquilo eu me vergonhei. Para mim foi um peso absurdo, sabe por quê? Porque eu pensei que eu estava perdendo muitas oportunidades de pregar o evangelho do Senhor. E eu pedi a Deus, por favor, tira a minha timidez, tira a minha, preguiça, ou sei lá o que for, de falar do evangelho do Senhor. Porque às vezes a gente está com uma pessoa, ou com um grupo de pessoas que a gente nunca mais vai ver. E aí eu quero te dar uma notícia, Áurea. Na terça-feira, quando nós fomos levar o lanche lá, nós somos em família, eu lembrei da pregação do Paul Washer, e eu falei assim, eu vou pregar para esse povo que está aqui no hospital, né? E aí eu comecei a falar do evangelho do Senhor Jesus, não foi mais que 2 minutos, aí eu pensei, meu pai, não precisa mais do que 2 minutos, não precisa, aí você fala, mas eu não sei falar direito, eu não tenho competência, quem vai falar é o Espírito Santo, não sou eu e nem você quem converte corações, quem converte o coração das pessoas ao Espírito Santo de Deus, a gente só precisa falar. Eu já contei aqui que um exemplo de conversão de um juiz numa determinada cidade, que eu ouvi o pastor Hernandes falando, que a única coisa que um senhorzinho, muito simples, foi lá no ouvido do juiz, que estava, o juiz da cidade, sabe, o cara culto, o intelectual, não sei o quê, que estava sentado assim no banco, o velhinho atravessou, foi para outro banco e disse, olha, se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo e morrer, o senhor vai para o inferno. E ele voltou para o banco dele. Naquela hora o Espírito Santo falou ao coração daquele juiz e o juiz se converteu. Gente, isso é inacreditável mesmo, porque é uma coisa do Senhor, não é minha e nem sua. Jonas foge de Nínive e chega lá, Deus fala, prega aí, cara. Ele com raiva, porque ele detestava aquele povo, ele não queria pregar, porque ele não queria que o pessoal se convertesse. Qual é a pregação dele? Sermão de 3 pontos, etc. Não. Ele diz assim, ainda 3 dias essa cidade vai ser destruída. E com raiva. Mas era Deus, cara, que queria que ele pregasse. Sabe o que aconteceu? A cidade se converteu. Pregaçãozinha ruim. Mas foi suficiente, foi ele abrir a boca. Em nome de Jesus, vamos abrir a boca. Abrir a boca para falar do evangelho, é só falar. Jesus dizia, é engraçado, né, que Jesus não pedia curso para ninguém. Ele ia, curava alguém, aí a pessoa queria andar com ele. É só ler lá no livro de Marcos, gente, está cheio desses exemplos. É lindo o livro de Marcos. Aí ele fala assim, olha, rapaz, você não vai andar comigo não. Vai lá para os seus, ou seja, para a sua família, para a sua vizinhança, e fala o que Deus fez na sua vida. Só isso. Só isso. Fala o que Deus fez na sua
vida. E Paulo diz em 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina, ou seja, os atletas treinam, eles têm uma disciplina de dormir cedo, não é? De acordar cedo, de se alimentar bem. O cara procura dominar o seu próprio corpo. E Paulo fala assim, ó, estes caras, esses atletas, eles se dominam para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, a medalha deles vai enferrujar. Entendeu? É tetra, mas vai perder de 7-1 depois. Entenderam, gente? Não tem glória, não tem fruto neste mundo que vai permanecer para sempre. Aqui é tudo curver, não tem jantar nesse mundo. Entendeu? É tudo, ó, rapidinho. E aí Paulo diz assim, olha, o mesmo preparo que o atleta tem, a mesma disciplina, tenha você para conquistar a coroa incorruptível. Então, o atleta treina, não treina, gente? É um trava-língua, vocês perceberam? Ele treina, ele gasta tempo, então nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. Porque se eu tenho dificuldade de pregar, a palavra só vai vir se ela estiver no meu coração. E as pessoas só vão se converter por causa da palavra de Deus, não é por causa de mim nem de você. Então, Paulo diz assim, olha, e como ouvirão, se não há quem pregue? Então, a gente precisa pregar, mas para pregar a gente precisa conhecer, a gente precisa se preparar como os atletas se preparam. E nós precisamos completar a carreira, mas não apenas isso, Paulo fala assim, olha, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, mas eu guardei a fé. E é interessante que toda vez que a gente fala em fé, a gente pensa numa coisa muito individual, talvez até individualista. Se a gente pudesse mudar a oração do Senhor Jesus, eu acho que a gente muda, a gente falaria assim, ó, Pai meu que está nos céus, santificado seja o teu nome. Né? A gente individualiza, a gente acha que a fé é apenas uma coisa individual. É óbvio que é também, porque essa fé que foi provocada no seu coração, no meu coração, por causa do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, essa fé é individual mesmo, é intransferível. Os pais não conseguem passar para os filhos a fé salvadora em Jesus Cristo. Eles precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus e entregar a vida deles para o Senhor. Não é assim? Isso é individual, mas tem um lado coletivo da fé que a gente esquece. Que o próprio Paulo fala lá em Efésios 4:14, ele diz assim, ó, para que não sejamos meninos, como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que Paulo está dizendo? Olha, quem ensina para o povo de Deus, deve se esmerar como um atleta, para falar, para pregar, para ensinar. E quem está aprendendo, como o autor aos Hebreus diz, não pode parar de se reunir, porque se a gente para de se reunir, a gente para de escutar, a gente para de ouvir, a gente para de compartilhar, a gente para um monte de coisa. Essa é a fé comum. E não só isso, tem um lado da fé que é coletivo também, que é o lado que Judas, por exemplo, 3:4, diz assim, amados, quando empregava com toda a diligência em escrever-vos, acerca da comum salvação, Judas está dizendo assim, olha, eu queria escrever para vocês para falar da salvação. Esse é o assunto que está, assim, no meu coração, eu queria falar de salvação, cara. O tempo inteiro, Judas, eu queria falar de salvação. Eu queria falar que o Senhor Jesus Cristo salva, é isso que eu queria falar com vocês. Mas enquanto eu estava pensando em escrever sobre salvação para vocês, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Para quê? Agora que vem o lado coletivo da fé, ó, a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação e transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Olha, eu preguei o evangelho para vocês, que a fé vem pelo ouvir vem pela palavra de Deus. Eu disse para vocês que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não tem o que vocês possam fazer para merecer. Não tem, não existe.
Paulo dizia, olha, Cristo é o único que salva, e porque Ele salva, agora você está apto para fazer alguma obra, e essa obra ser considerada boa. Porque antes de você fazer a obra salvo, a sua obra, a Bíblia diz que é trapo de imundícia. Sem mais, nem menos. Sem meias palavras. Então, Paulo diz isso e Judas está ensinando a mesma coisa. E aí Judas está falando, olha, a gente vai falar da graça. Aí vem umas pessoas, naquela época, começaram a ter a seguinte teologia, não vou falar teu, porque não está levando para Deus, né? Então, talvez uma diabologia. As pessoas começaram a falar assim, é o seguinte, se Paulo ensinou que onde abundou o pecado, a graça vai superabundar, olha a lógica deles, onde abundou o pecado, a graça vem com mais força. Então, vamos pecar com força, porque se a gente pecar com força, a graça de Deus vai vir com mais força, vai explodir. Olha o que eles estavam pensando. Transformando a graça em libertinagem. Transformando a graça em libertinagem. Por que eu estou falando isso? Porque esta era uma heresia daquela época. Pergunto, quais são as heresias que estão permeando a vida da igreja hoje? Prosperidade é uma delas. Confissão positiva, não é? Né? Tem um monte de gente, e a gente precisa combater essas coisas, combater mesmo, conversar, exortar. Se a gente perceber que alguém está manifestando isso, a gente deve falar. Quer ver um exemplo? Ontem isso, o Marcos Natti, né, o nosso artista aqui, ele publicou uma coisa sobre aquela música da Damares que eu acabei de falar agora há pouco, né? Quem me viu na prova e não me ajudou e tal. Ele falou isso. Será que ela estava falando isso para as gravadoras? Bom, aí veio um monte de gente falando do quanto isso é antibíblico. Aí veio uma outra pessoa e disse assim, mas irmã, é um louvor do Senhor, e a gente não pode falar, porque é um louvor do Senhor, pelo menos ela está fazendo o louvor. Para tudo. Em nome de Jesus, para tudo. Se ter Jesus numa letra de música significa que a música é evangélica, então Florentina de Jesus é gospel. Se a gente não combate o bom combate, a gente não vai poder dizer igual Paulo. A gente precisa combater, porque é a nossa fé que está em jogo, gente. Porque está vindo um monte de gente se convertendo, pessoas pelas quais o Senhor Jesus entregou a sua vida. E a gente está achando, não, é teologia, esse negócio é muito pesado, essa parada aí de teologia, como é que é? Hermenêutica. Tem uns nomes difíceis mesmo, né? Que mais? Exegese. Olha só, gente, que os nomes difíceis. Olha, essas coisas são só para a gente dizer e justificar a nossa preguiça de pegar a palavra de Deus e ler, e estudar, e lutar contra as heresias. Em nome de Jesus, nós precisamos combater o bom combate. Combater o bom combate, porque só assim a nossa fé vai permanecer robusta, a nossa fé vai permanecer a fé no Filho de Deus. E para concluir, eu concluo com as próprias palavras de Paulo falando a respeito da morte dele. Ele diz assim, olha, porque eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, aí vem a certeza do coração dele. Eu fico imaginando Paulo escrevendo isso, ele devia escrever isso assim, alegria pura. Ele fala assim, já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas repara, Paulo não é o evangelho ostentação, não. Ele diz assim, olha, o Senhor dará a mim, mas Ele vai dar a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, vamos combater o bom combate. Vamos parar de brigar com pessoas, e quase sair no tapa, e agredir. Vamos batalhar pela fé que é comum, pela fé que é comum. É isso que o Senhor Jesus quer da gente. Vamos parar de tentar fazer da nossa vida aqui, e somente cuidar da vida aqui, construir os nossos impérios, e não contribuir nada para o reino de Deus. Porque a oração do Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade do Senhor na terra, aqui como ela é feita no céu. Gente, já parou, olha o que a gente está falando. A vontade de Deus no céu é feita assim, Deus fala para um anjo, ele vai. Desce lá, ele vai.
É assim, é instantâneo, é online, não tem questionamento, não tem questionamento, e é isso que o Senhor quer, que o reino dele esteja entre nós, um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz. Mas a gente às vezes quer batalhar muito, sabe, para ser alguém, para ter uma reputação assim, assado, para ser o cara, e para ser reconhecido, e para ter glória das pessoas, e a gente não combate às vezes o bom combate. A gente esquece que a gente aqui é só peregrino, que esse tempo vai passar, para todos nós. Eu acho lindo, eu me emociono, hoje eu estava lá em casa, e recebi, né, alguns aqui da banda, e outros amigos chegados aqui da igreja, e a gente fez um junta-panela lá e tal, e saiu alguma coisa, né? Saiu. E aí a gente ali, rapaz, e sabe o que eu acho lindo? Igual ver o João aqui, né, o John Jones aqui, cara, é porque a gente tem o prazer, o Senhor nos permite ver pessoas nascerem, ver pessoas crescendo, e com isso a gente percebe o ciclo da vida, e que a gente percebe que nós vamos passar, e que a única obra que a gente pode deixar para a eternidade, para ser lembrada na eternidade, é aqueles que a gente levar aos pés da cruz, aqueles que a gente se deixar usar pelo Senhor e cooperar para a salvação. Nós estamos voltando para casa. Queria chamar o pessoal aqui, eu vou cantar uma música aí, quem souber canta junto, quem não souber também vai tentando aí cantar junto. Ela diz mais ou menos isso. A inspiração dessa música é a parábola do filho pródigo, que somos nós, não é? Eu estou vivendo aqui passageiramente, mas eu estou indo de volta para casa. A casa do Pai, o lugar onde toda lágrima será enxuta, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá mais corrupção. Lá no céu, quando a gente ligar o LCD celestial, não vai ter notícia ruim, sabe? Eu vou ver agora Jornal Celestial, sabe? Viu aquele anjo falando com aquela voz do Cid Moreira, sabe? Lendo a Bíblia, né? Aqui no céu. Não vai ter notícia ruim, cara. Não vai ter notícia ruim, porque o nosso caminho aqui é passageiro. Nós precisamos cultivar frutos para a eternidade. E é disso que essa música fala. Meu caminho é de volta para casa, minha terra é de paz, bem mais feliz. Quem caminha para lá, sabe que as dores de agora se vão. Largue esse fardo pesado no chão e segue, olhando pro que vem, com olhos de quem vê além. Meu caminho é de volta pra casa, minha terra é de paz, bem mais feliz. Quem caminha pra lá, sabe que as dores de agora se vão. Largue esse fardo pesado no chão e segue, olhando pro que vem, com olhos de quem vê além.
como esses solos, né, que a gente olha que não queria que acabasse. Eu vendo o Vanderlei solando ali no baixo, eu fico, poxa, Senhor, deixa isso acabar não, né? Aí vai Rodolfo lá e sola na guitarra, eu falo, continua, isso enche meu coração de alegria, mas essas coisas são passageiras. Elas começam e elas acabam, assim como a nossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo nos ensine a combater o bom combate, para que a gente tenha a alegria de receber a coroa da vida. Amém? Umas palavras dessa aí a gente converte de novo, né? Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos continuar muito, que é muita bênção esse texto. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Gente, só para lembrar, isso aqui é o concreto, é brita nessa muralha. Quando falo fundamento, imagina, está pegando pedra preciosa para fazer de concreto. O quinto, sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópado, o 10º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas,
E cada uma dessas portas, uma pérola só. Imagina o tamanho da ostra. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Nela não vi santuário. Não tem. Porque o Senhor é seu Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A música que a gente acabou de ouvir fala de voltar de volta para casa. Isso aqui é uma breve descrição. Você imagina um camarada chegou lá num lugar, o que ele conseguia descrever, parecido com que um ouro transparente, né? Um ouro transparente como um vidro, né? Tem um negócio que não encaixam, né? Ele não conseguia nem descrever. Tem outra descrição aqui, um pouquinho mais para frente, vai falar de rua de ouro, né? A nossa rua aqui é de asfalto. Você já viu um acabamento de banheiro feito de asfalto? Eu nunca vi, né? Quando o cara tem muito dinheiro, faz uma torneira de ouro para o banheiro, não tem essas coisas. É porque o ouro é lixo lá. Tudo que a gente considera muito aquilo lá não é nada. É essa que é a casa, pela qual nós devemos lutar, encontrar o nosso bom combate, pela qual nós devemos estar na presença do Senhor, aprendendo, ter vontade de aprender. Palavras que a gente tem que aprender a todo dia, vivermos em comunhão com Deus, aproveitarmos as oportunidades. Porque, meus irmãos, a descrição que a gente tem do inferno é basicamente choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus, ele fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O Senhor Jesus, ele falou mais sobre a existência do inferno do que sobre a existência do céu, sobre como é o céu. Então, veja o seu posicionamento. Isso é o mais importante. Se você está procurando vaga para trabalhar em outro país, isso é importante também, mas é secundário. Escolhendo uma carreira profissional, mudar de profissão, mudar de cidade, isso é tudo secundário. O principal para nós é entendermos que o nosso caminho é de volta para casa. Vamos orar? Senhor, por misericórdia, Pai, usa o seu povo aqui reunido, ó Deus, para te render glória nessa existência terrena, Pai. Firma os ideais, os sonhos desse povo, ó Deus, para que eles tenham prazer, ó Pai, em estar à Tua presença, prazer em fazer a Tua vontade, ó Deus. Que eles consigam atender a Tua voz, obedecer ao Senhor, ó Deus, sem questionar. Pai, por misericórdia, Deus, dá-nos a certeza de que estaremos no céu junto com o Senhor, ó Pai. Deus, por misericórdia, vai limpando o nosso coração, ó Pai. Tira de nós tudo que for contaminado, que não vai entrar ali na nossa casa, na Jerusalém eterna, Pai. Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, ó Pai. Por misericórdia, ó Deus, que todo o nosso lixo do passado a gente possa descartar, Pai. Que o nosso lixo do presente, ó Deus, queima ele, tira ele de nós, ó Pai, e até mesmo, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de juntarmos lixo, coisa que não agrada o Senhor ao longo de nossa existência, Pai. Que nós possamos, ó Deus, falar sobre a morte, sobre o fim da nossa vida de uma maneira tranquila e serena, como Paulo falou. Deus, eu te peço, ó Deus, isso, porque se não for o Senhor, nós não temos função nenhuma nessa vida, Pai. Por misericórdia, Deus, abençoa a Tua igreja, Deus, para mais uma semana de lutas, certamente lutas e combates muito sérios, ó Pai. Mas abençoa, fortalece, ó Deus, para que eles saibam que o Senhor é Deus, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido amoroso e misericordioso com o Teu povo ao longo da história, Pai. Abençoa, Deus,
Dá-nos uma noite de descanso na Tua presença, soluções para problemas, muitas vezes a gente não vê solução. Eu te peço, Deus, que o Senhor traga a solução, ó Deus. Traga paz de espírito para todos nós ao longo dessa semana. Em nome de Jesus que nós choramos, hoje e sempre. Amém. Dá uma meia dúzia de abraço aí, e estamos liberados. Deus abençoe. Pode.